Não, querido, não mata. Ele de dentro do inferno dizia desta maneira: pai Abraão. Abraão disse a ele: nem o que está aí pode passar para cá, e nem o que está aqui pode passar para aí. E ele pediu mais uma coisa: deixe-me ter com os meus 5 irmãos que estão na terra. Quem sabe se eu não ter com eles, eu direi a eles que esse lugar é real e ele existe. E então eles se converterão, mudarão a sua vida e seguirão a Deus. E Abraão disse não. A Bíblia diz que ao homem foi dado o direito de nascer e morrer uma única vez. Depois disso, segue-se o juízo. Se você fechar os olhos hoje, morrer, você vai abrir no local em que você decidiu viver eternamente. Não foi o papai que decidiu por você. Não foi a circunstância da pobreza, da miséria, da prostituição que você vive. Foi você que decidiu viver eternamente no local em que você abrir os olhos. Porque vamos a um outro vale. Vale dos pastores, líderes, missionários, diáconos, membros de igrejas e todos aqueles que estavam dentro da casa de Deus, mas não andavam de conformidade com a palavra. Aí você diz: agora é heresia. Não, também agradeço ao meu Jesus, que pela boca dele saiu, que naqueles dias, falando do julgamento final, muitos dirão a ele: Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, Senhor. Outros dirão ainda: no teu nome eu curei, Jesus. E outros ainda dirão: no teu nome eu evangelizei. E outros ainda dirão: no teu nome eu profetizei. Mas eu vos direi abertamente: aparta-te de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. Agora, trazendo para a nossa realidade, quantos de nós estamos aptos a ouvir a grande realidade do juízo final? A estarmos diante de um tribunal onde Deus vai abrir os livros. E o livro da vida, onde relata toda a nossa história e as grandes oportunidades que Deus nos deu para mudar a nossa vida. Diante desses fatos, ninguém terá o que falar. Porque se seguimos a Deus porque queremos, mudamos a nossa história. Mas se fazemos de conta que servimos a Deus, também pagaremos por isso. A Bíblia diz que Deus não deve ninguém. Eu quero dizer para você também que o diabo não deve ninguém. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O diabo não deve ninguém. Oi. Pode aumentar mais. O diabo não deve ninguém. Deus também não deve ninguém. E a Bíblia diz: aquilo que o homem planta, isso também colherá. Se você plantar morte, você colherá morte. Se você plantar vida, você colherá vida. Eu quero mais retorno. Exatamente aquilo que eu estou lhe falando a respeito do inferno. Eu quero dizer que quando se desce pela garganta, há uma grande ladeira. A ladeira está posta. Milhares de pessoas descem ali todo instante sem cessar. Nunca para de entrar gente no inferno. Nunca. Eu vi, o Senhor me colocou posicionada ali para que eu observasse aquilo. E eu vi homens, mulheres, crianças de 8 anos para cima, vou já tratar disso. E à medida em que eles desciam, alguns desciam em gritos, desespero. Mas outros desciam por não saberem onde estão indo, aonde eu estou. Quem são essas pessoas que não sabem que estão descendo a ladeira do inferno? Pessoas que morrem subitamente em acidentes de trânsito, parada cardíaca e diversas outras atrocidades que acontecem com aqueles que morrem subitamente. Porque eu acompanhei a descida de uma menina de 12 anos que havia morrido num trânsito. E ali, querido, há pessoas de diversas nacionalidades do mundo e línguas, todas gemendo no único som, ranger os dentes de desespero. À medida em que eles desciam, eu pude observar que tinha um demônio que estava centralizado no meio daquela ladeira, e mais abaixo dele havia grandes filas de demônios cabeça, demônio do homossexualismo numa fila, demônio da imoralidade numa outra fila, demônio de drogas, demônio de idolatria, demônio de feitiçaria, demônio de suicídio, diversos demônios. À medida em que o montante descia, ele separava: esse é teu, esse é teu, esse é teu, esse é teu. E ele ia separando. Cada um pegava o seu montante e levava para a sua ala exclusiva de tortura. Como é a tortura deles? Todas individuais.
O único local em que eles estão como conjunto é o lago dos homossexuais e traficantes de porte alto. Porque tinha 3 pessoas no inferno que eu conheci. Um era o lado direito do Fernandinho Beiramar. Os outros 2 eu vou relatar no Vale dos Suicidas. De pessoas que se drogavam comigo. Querido, quando eu estava ali, quando eu vi aquela multidão, eu chorava de desespero. Depois que eu vim das revelações do inferno, eu não conseguia fazer nada que não fosse chorar dentro daquela casa. E eu dizia: Deus, me deixe sair. Me deixe gritar a minha família, aos meus amigos, as pessoas que estão na rua, que tu existe. E que aquele lugar é real. Queridos, eu adoecia fisicamente quando eu via nas revelações do inferno. Porque eu gemia de dores. Os gritos ecoavam dentro da minha alma. Por saber que milhares de pessoas haviam descido ao abismo naquele dia. E que eu estava num local e poderia ter salvado a vida deles. Jesus me fez entender uma coisa. Não é você. É o meu Espírito. Só Ele tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a Bíblia diz que já está preparado. E ali serão lançados o diabo, Satanás e seus demônios e todos aqueles que seguiram a besta. Mas Jesus me ama. Querido, eu quero lhe dizer uma coisa. O anjo me disse: este homem era pastor dentro da casa de Deus, mas ele transava com suas ovelhas. E quando ele morreu, ele desceu ao inferno. Eu quero dizer uma coisa a você e trazer a realidade da nossa vida oculta que está aberta diante de Deus. A Bíblia diz assim, Deus dizendo: ainda que tu suba no mais alto monte, de lá eu te derrubo. Ainda que tu desça ao mais profundo abismo, de lá eu te vejo. Então ninguém pode ficar oculto diante do Senhor. A mulher daquele homem não sabia, e nem a sua igreja, porque senão não seguiria um prostituto. Mas Deus sabia do pecado daquele homem, e quando ele morreu, ele caiu no juízo de Deus. Depois fomos para uma outra cruz. Todos nesse vale, eles gritam pelo nome de Jesus, gritam por misericórdia e não param de gritar o tempo inteiro. Eu quero entrar num detalhe. Na frente da cruz, onde o homem está pregado, há um demônio, uma fila enorme. O demônio entra na fila, tortura o homem quanto tempo ele quer, da forma que ele quer, e ele sai para uma outra cruz. O fogo está comendo eles por de baixo para cima. E os vermes estão andando no corpo dele inteiro, imobilizado, somente gritando, gemendo de dores. Havia uma outra pastora, numa outra cruz seguinte. Ela estava de cabeça para baixo, o fogo consumia de baixo para cima. Ela gritava e um demônio colocou ela de frente, de cabeça para cima. E ali tiraram o que prendia sua boca, e o anjo me disse: anote, porque ela era pastora dentro da casa de Deus. Deus delegou autoridade sobre a vida desta mulher, mas nunca mandou que ela amaldiçoasse seus liderados, porque ela amaldiçoava no nome de Deus. Ela prendeu alguns no reino espiritual e ela desceu ao inferno, porque Deus não constituiu o homem para maldição, mas para abençoar. Aleluia. No nome dele. Aplauda Jesus. Tem muita gente que sai da igreja, pede a carta do pastor e fala com ele, e eles dizem: vai, porque eu te amaldiçoo. Ai deles, querido. Ore para que Deus tenha misericórdia, porque eu não desejo que eu não tenho inimigos, mas eu não desejo que nenhum desses desça ao abismo. Depois fomos a uma outra cruz, e esta mulher gritava como uma prostituta. Ela chamava palavrões para Jesus, e ela dizia desta maneira: eu te dei o dízimo, Jesus. Eu te dei a oferta na tua casa. Um dia eu te aceitei como Senhor e Salvador da minha vida, e olha onde eu vim parar. Estou presa no inferno por tua causa. Gritando e sendo torturada. E o anjo disse: era prostituta dentro da casa de Deus. Ela estava na sua prostituição, entrava na igreja, dizia: Jesus me perdoa. E Jesus dizia: perdoo. Ela saía de novo, transava com mais homens. Não é só para mulher não, é para homem também. Fora da aliança de matrimônio. E ela transava com os homens e entrava dentro da igreja de novo, dizia: Jesus me perdoa, Jesus, porque a carne é fraca, mas o Espírito vivifica, querido. Não queira inventar desculpa para continuar pecando, porque a misericórdia de Deus é infinita. Mas minha irmã, a misericórdia de Deus é infinita, está na Bíblia, porque Deus é eterno. Por
porque ninguém estará contigo, Israel. É só tu e o teu Deus. E o anjo disse: ela saiu para a sua prostituição e morreu na sua prostituição. Mas eu vou dar só uma voltinha, irmã, ali. Querido, se você não for com Deus, vá com o diabo. Porque essa é a grande realidade da nossa vida. Se você não está numa cobertura espiritual divina, você está numa cobertura espiritual maligna. Essa é a realidade. Não existe um meio termo para aquele que não tem compromisso, para aquele que acha que é muito novo para se converter a Jesus. Havia a história de um homem, um jovem de 19 anos, que a mãe dele orava para que ele se convertesse. E ele dizia: Jesus não tocou. Jesus deu um recado para um rapaz que jogava bola com ele, que se converteu. E disse: diga a ele que se ele não se converter a mim, em breve ele morrerá nesta praça, desse jeito. Relatou a morte do cidadão. Ele disse: olha, querido, eu não sei se você acredita em Jesus, mas Jesus disse que se eu não lhe entregar, ele vai cobrar a tua alma da minha mão, e eu não quero ficar com a alma de ninguém preso. Ele deu esse recado para você. Meu filho, eu não creio, e quando Jesus tocar, ele vai tocar. Jesus não tocou, mas 3 tiros tocaram no coração dele, e ele desceu ao inferno. Quando eu falava com ela, ela gemia e gritava. Quando eu cheguei no local para abraçá-la, ela dizia: me diga que ele não desceu ao inferno, Ionara. Me diga. Ele estava numa mesa de bar. O rapaz desceu e disse: tem um presente para ti, levanta. E deu 3 tiros nele. As pessoas que estavam lá disseram: ele não teve nem tempo de abrir a boca. Eu disse: eu não posso. Mas eu quero dizer que a graça do Senhor está sobre a tua vida. Oh, meu Deus. Eu vi, querido, pastores que idolatravam suas mulheres. Ele gritava: Jesus, deixa eu voltar, uma única oportunidade e eu mudarei minha história. Eu vou te seguir agora, Jesus, deixa. Os demônios abriam a parte do que seria o coração dele físico, no reino espiritual ali. E os vermes entravam consumindo ele por dentro. E o anjo disse: anote, ele era pastor dentro da casa de Deus. Mas a sua mulher tinha tanto ciúme dele que arrancou ele do altar de Deus. Ela saiu da igreja e foi para uma outra igreja. Por isso eu te digo, o crente não muda de igreja, muda de vida. Se você passou por 10 igrejas e as igrejas não conseguem compreender a sua história, eu lhe digo: pare e mude o seu caráter. Porque não é elas, é você. E ali, querido, o anjo disse, quando eles estavam na igreja, nessa outra igreja, ele sentou ela do lado e disse, ela sentou ele e disse: você não vai fazer a obra para atender a idolatria da sua mulher. Ele não atendeu o chamado de Deus. E quando ele morreu, ele desceu ao inferno, porque o anjo me disse que o idólatra não herdará o reino dos céus. Depois fomos para uma outra cruz, aonde foi aberta a barriga de uma mulher. E os vermes e os demônios diziam a ela: eis aí os teus filhos, mulher. E os vermes entravam e ela gritava dizendo: não aguento mais. E o anjo me disse: ela amava mais aos filhos do que a Deus. Cuidou tanto das coisas que Deus havia dado a ela, que tomou como idolatria no lugar de Deus. E quando morreu, desceu ao inferno, porque o idólatra não subirá. Depois fomos a outra cruz, a cruz que mais tinha demônios, a falsa profeta. Eram os demônios que salivavam para rasgar a sua alma em mutilações. E ela dizia que não aguentava mais. E os demônios diziam: profetiza, velha, me queima se é que tu podes me queimar. O anjo estava dizendo, os demônios estavam me dizendo que ela havia sido profeta na casa de Deus e que ela trabalhava no grupo de libertação da sua igreja. Se você, querido, tem uma vida no altar, apta a ministrar nas pessoas que estão embaixo da tua cobertura, faça. Mas se você está com problemas na tua vida e você ministra a vida de alguém, os demônios que estão na sua vida passam para ele. E aí, meu irmão, a coisa é feia, porque os demônios que estão nele passam para você.
Não deixe que ninguém ministre na sua cabeça que não seja o seu pastor ou aqueles que você conhece. Porque eu tinha pessoas no satanismo que entravam dentro das vigílias e batizavam pessoas orando em línguas satânicas pelo espírito de Satanás. Quando alguém vem me entregar uma profecia, eu não deixo que ninguém toque na minha cabeça. Fale. Porque eu sei quando Deus fala comigo, querido. E eu reconheço a autoridade daqueles que estão sobre a minha vida. Amém? O anjo disse, ela era profeta na casa de Deus. E Deus falava através dela. E ela dizia, assim diz o Senhor, e Deus falava. Só que Deus delegou algumas restrições a algumas pessoas para que ela entregasse em exortação. E ela não quis, pelo poder financeiro que essas pessoas tinham, em vez de entregar o recado da exortação para que eles mudassem a sua história, ela entregou a bênção e ela dizia, assim diz o Senhor, para receber por isso, engordando o seu ventre e o seu ego. E à medida em que ela falava, ela dizia, assim diz o Senhor. Porque ela dizia, no nome de Deus, ela desceu ao inferno. Porque Deus não mente e Ele vela pelo que Ele fala. Aleluia. Depois fomos à última cruz deste vale. Havia uma única cruz com um homem de um lado e uma mulher do outro. E o anjo me disse, você sabe o nome deste homem? Eu disse, não. E desta mulher também não. Ananias e Safira. Ananias, ele, e ela, Safira. Sabe quem matou eles? Não. O Espírito Santo de Deus. Porque ele tentou enganar a Deus. Quando você voltar à terra, diga aos homens casados que o homem não compactue com a falta da sua mulher e que a mulher não compactue com o roubo do seu marido. Porque se ambos compactuarem um com o outro, quando morrerem ficarão desta maneira, porque no reino espiritual eles são uma só carne, por isso uma só cruz. Se eles forem ímpios, que um coloque o outro diante do Senhor, irmão, mas não compactue com aquilo que é pecado. Porque Deus prestará conta de você, que sabe do que é certo. Saímos deste vale e fomos para o vale dos desviados. 2 níveis de desviado dentro da igreja e o desviado que está fora da igreja. 3 níveis de tortura: caixões, buracos fundos e meia cruzes. Vale dos suicidas, falei com 7 pessoas. Muitos jovens, homens que não conseguiram largar as drogas e se mataram. Mulheres que foram abandonadas pelos seus maridos, entraram numa grande depressão. Porque desestrutura qualquer pessoa que não tem Deus, e até aquela que tem Deus fica desestruturada. E eles precisam de ajuda, irmão. E ali, ela se matou e desceu ao inferno, porque os suicidas não herdarão poder e sempre terá poder para mudar a tua casa, o teu marido, o teu filho. E quanto mais ele diz eu não quero, diga você não quer, porque você já tem. Eu profetizo na tua vida, no reino espiritual, que você já segue a Deus, mesmo quando você me diz que não serve, mesmo quando você me diz que não vai servir, que você não quer Jesus, que você não larga as drogas, que você não larga amante, que você não larga prostituição. Eu profetizo como corpo de Cristo e a autoridade desta casa, que você é membro do corpo de Cristo, porque eu creio naquilo que Deus tem poder. Traga a existência, e como profeta na tua casa, profetiza para o vale dos ossos secos, que não tem nada, que haja vida, a vida do meu filho, a vida do meu marido, a vida da minha mulher, a minha conquista financeira, porque Deus vai mudar o quadro da tua história. Aplauda Jesus. Parei no local e eu me deparei com um jovem de 22 anos. Eu me drogava com esse jovem. A família dele é rica. Ele tinha tudo. Carro de luxo, casa, apartamento, tudo que ele queria ele tinha. Inclusive as drogas. Porque as drogas entram na mesa do rico e na mesa do pobre. Ela é uma das pragas dos últimos dias. Drogas e homossexualismo. Por isso a grande proliferação. E ali eu entrei em choque com aquele menino gritando para mim, dizendo: eu não aguento mais. Estou há anos neste lugar. Me ajuda a sair daqui. Me ajuda.
Ele foi interno em 3 clínicas de recuperação para drogados. E ele dizia: eu nunca dei ouvidos a que falaram de Jesus nas clínicas, mas me ajuda a sair daqui. O meu desespero depois que eu vim deste vale era dizer: Jesus, eu não quero mais descer ao inferno. Porque quando aquele jovem morreu, eu fiz uma festa em comemoração à sua morte. Porque eu não sabia para onde ele tinha ido. Eu não me importava com as almas. Eu não estava nem aí. Eu via traficantes um matando o outro, mas eu não me preocupava com isso. Porque eu empurrava vidas ao inferno. Eu tinha metas no satanismo. E quando alguém dizia: eu não sou homossexual, mas vai ser, ele está dentro de você e precisa sair. Mulheres casadas que nunca tiveram relacionamento homossexual, eu incutia na vida delas: você vai ser, você vai ser, você vai ser, até que ela se tornasse. Se separava, acabava suas vidas. E eu quero hoje que Deus me use, irmão. Me use sem cessar. Porque se eu for fazer um cálculo das vidas que eu ganhei pro diabo, eu ganhei mais